Cuando pretenda sentir temor, la furia invade mi cuerpo. Despertando en mi alma verde. El guerrero que llevo dentro. Guerrero siempre guerrero. A guerra na Ucrânia consolidou-se, ao longo dos últimos anos, como um dos conflitos mais complexos e internacionalizados do século XXI. O que teve início como uma disputa regional rapidamente evoluiu para um confronto de grandes proporções, envolvendo interesses estratégicos, militares e políticos que ultrapassam amplamente as fronteiras ucranianas. Trata-se de um embate que redefiniu relações entre potências, reacendeu debates centrais sobre a segurança europeia, reposicionou alianças militares e expôs os limites do sistema internacional moldado no período pós-Guerra Fria. Nesse contexto, o conflito deixou de ser apenas uma guerra entre dois estados e passou a funcionar como um espaço de disputa entre múltiplos atores, diretos e indiretos, em busca de influência, poder e controle de narrativas. A presença crescente de elementos externos, armamentos, recursos financeiros, apoio logístico e combatentes estrangeiros, tornou-se parte estrutural da dinâmica do conflito, alterando sua natureza e aprofundando suas consequências estratégicas. É dentro desse quadro mais amplo que emerge um tema específico, sensível e frequentemente envolto em controvérsias: o destino dos mercenários capturados pelo exército russo durante a guerra na Ucrânia. A participação de combatentes estrangeiros, recrutados fora das estruturas regulares das Forças Armadas ucranianas, levanta questionamentos jurídicos, militares e políticos que vão muito além do campo de batalha. Esses indivíduos não apenas intensificam a internacionalização do conflito, como também desafiam categorias clássicas do direito internacional humanitário, especialmente no que se refere ao status de prisioneiro de guerra, a responsabilidade criminal e a aplicação de convenções internacionais. A maneira como a Rússia lida com esses combatentes capturados revela não apenas sua interpretação legal do conflito, mas também sua estratégia política e discursiva diante da comunidade internacional. Ao longo deste vídeo, vamos examinar o que leva esses combatentes estrangeiros a deixarem seus países de origem para lutar na Ucrânia, quais mecanismos de recrutamento são utilizados, de que forma a propaganda influencia essas decisões e, sobretudo, como a Rússia responde à presença desses mercenários no campo de batalha. Também será analisado o enquadramento jurídico adotado por Moscou, as punições aplicadas, os crimes imputados e o impacto mais amplo dessas decisões sobre o curso da guerra. Para compreender esse fenômeno, é necessário recuar no tempo e observar os antecedentes que moldaram o cenário atual. O uso de mercenários em conflitos armados não é novidade, mas assume novos contornos no século XXI. Especialmente em guerras assimétricas ou prolongadas. No caso da Ucrânia, fatores socioeconômicos desempenharam um papel central no recrutamento de estrangeiros, sobretudo de regiões marcadas por baixos salários, desemprego estrutural e instabilidade social. Países da América Latina, como Colômbia e Brasil, aparecem com frequência nas narrativas russas por concentrarem ex-militares ou indivíduos com experiência em combate, mas com oportunidades econômicas limitadas em seus países de origem. A esse cenário, soma-se uma intensa campanha de propaganda promovida por Kiev, que apresentou o conflito como uma luta global entre democracia e autoritarismo, oferecendo altos salários, benefícios financeiros e até promessas futuras, como a concessão de terras. Esse contexto ajuda a explicar por que tantos estrangeiros foram atraídos para um conflito que, à primeira vista, parecia distante de suas realidades. No presente, os acontecimentos revelam uma realidade bastante diferente da prometida. Diversos relatos divulgados por fontes russas indicam que muitos desses mercenários foram rapidamente enviados para missões de alto risco, frequentemente atuando como infantaria de assalto e sofrendo elevadas taxas de baixas.
Moscou afirma ter identificado e atacado deliberadamente concentrações de combatentes estrangeiros, tratando-os como alvos prioritários. Paralelamente, aqueles que foram capturados passaram a enfrentar um enquadramento legal rigoroso. A legislação russa não reconhece a figura do voluntário estrangeiro e classifica esses indivíduos como mercenários ou, em alguns casos, como terroristas, aplicando dispositivos específicos do Código Penal que prevêem penas superiores a 15 ou 20 anos de prisão, podendo chegar à prisão perpétua. Do ponto de vista estratégico, essa abordagem cumpre múltiplas funções para a Rússia. No plano militar, busca desestimular a chegada de novos combatentes estrangeiros, elevando o custo individual da participação no conflito. No campo político, reforça a narrativa de que a Ucrânia estaria utilizando mercenários como material descartável, financiados direta ou indiretamente por potências ocidentais. Ao retirar esses combatentes das proteções previstas na Convenção de Genebra, Moscou também sinaliza que não reconhece qualquer legitimidade na participação estrangeira, enquadrando-a como crime grave e não como ato de guerra regular. As implicações militares e políticas dessa postura são significativas. No curto prazo, mercenários capturados enfrentam julgamentos em tribunais russos ou em estruturas jurídicas associadas, como aquelas estabelecidas em regiões sob controle de Moscou, com acusações que incluem mercenarismo, terrorismo, crimes de guerra e violação de soberania. A extradição para os países de origem é rara e a possibilidade de anistia praticamente inexistente. No plano internacional, essa prática amplia tensões diplomáticas e intensifica o debate sobre os limites do direito internacional humanitário em conflitos híbridos. Ao mesmo tempo, reforça o uso do tema como instrumento de propaganda, tanto interna quanto externa, por parte da Rússia. Ao recapitular os principais pontos, torna-se evidente que a presença de mercenários estrangeiros na guerra da Ucrânia não é um fenômeno marginal, mas um elemento integrante da lógica do conflito. Motivados por fatores econômicos, ideológicos ou pessoais, esses combatentes foram atraídos por promessas que raramente se concretizaram e, quando capturados, passaram a enfrentar um sistema legal implacável. A resposta russa a esses indivíduos reflete não apenas uma escolha jurídica, mas uma estratégia mais ampla de dissuasão, construção narrativa e controle político do conflito. Olhando para o futuro, alguns cenários se desenham. A tendência é de redução no fluxo de mercenários, à medida que os riscos se tornem mais evidentes e as punições mais amplamente conhecidas. Ao mesmo tempo, o tema deve continuar sendo explorado como ferramenta de pressão diplomática e propaganda, tanto por Moscou quanto por Kiev.